Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar minha companheira de partido, nossa prefeita, Micarla, dizer que é uma alegria termos nossa primeira prefeita verde da América Latina, Micarla. Quero cumprimentar o nosso companheiro Mauro Duarte, presidente da ANAMA, e cumprimento também nosso companheiro Calazan, secretário da Casa Civil e vice-presidente da ANAMA Nordeste, e cumprimento a todos vocês aqui na mesa e, enfim, no auditório, desculpe, e já cumprimento também ali os ecólogos, né, pela regulamentação da produção de ecólogos. Vocês sabem que deu muito trabalho para a gente conseguir aprovar essas matérias. Infelizmente foi aprovada tanto dos oceanógrafos quanto dos ecólogos, e uma foi sancionada e a outra foi vetada pelo nosso presidente Lula. E por que foi vetada? Porque inadequadamente foi orientado o presidente para que vetasse. Se tivesse alguém com um pouquinho de responsabilidade, teria visto que o argumento que foi usado para os oceanógrafos era o mesminho para os ecólogos. Mas como as pessoas têm a mania de achar que ambientalista, ecologista é inimigo do desenvolvimento, eu acho que orientaram o presidente da República dizendo o seguinte: se sancionar essa lei, o senhor está fazendo o jogo do inimigo. Só pode ter sido isso. E agora a bola voltou para o nosso pé. Temos trabalhado muito um grupo de pessoas para derrubar o veto. É claro que para derrubar o veto nós vamos precisar de uma maioria, não é, qualificada, não é apenas a maioria simples, e vai precisar de uma grande mobilização, mas vocês da minha parte não precisam se preocupar, e um grupo de senadores e deputados, ainda que uma minoria que temos lá, que irão trabalhar com a FIM. Bem, Micarla, meus companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês em primeiro lugar que tivemos que fazer um remanejamento da agenda, certo? Para poder estar aqui. Eu tenho um compromisso em seguida, em função do que estava programado, então já começo pedindo desculpas, porque o outro compromisso não sabia que a gente ia fazer esse remanejamento, que eu estava programado para um horário que depois foi mudado. Mas não tinha como deixar de vir aqui num momento importante como esse. Obviamente que eu vou dispensar aqui ficar fazendo prestação de contas daquilo que eu já fiz. O que eu fiz, os que me conhecem sabem, e os que não conhecem, um dia poderão ficar sabendo. Tenho aqui a felicidade de ter na plateia também o Langoni, que foi meu secretário executivo durante o primeiro mandato como ministra de Meio Ambiente, durante os primeiros 4 anos e uma parte do segundo período curto, que fiquei no Ministério de Meio Ambiente no segundo mandato do presidente Lula, não é? Que foi de 1 ano e 5 meses, dizer que o que foi feito, enfim, vocês sabem. E eu até faço uma brincadeira, né? Geralmente, aquilo de bom que você faz é facilmente apropriado, e aquilo que você ainda não fez fica na tua conta pro resto da vida. Então, não adianta vir com essa história de fazer prestação de contas. Uma outra coisa importante, não é a gente pensar aqui, e aí eu vou ter que também mudar de papéis. Quando eu saí do ministério, eu dizia, eu tenho que sumir por um tempo para não ficar o ministro velho sendo a sombra do ministro novo, até porque o ministro novo é meu amigo Carlos Mink, com estilo diferente, com formas diferentes, mas somos amigos, pelo menos eu me considero. E a amizade é um ato que a gente pode unilateralmente decretar ser amigo de alguém, mesmo que alguém não seja seu amigo. Isso não é o caso. Mas quando eu saí do ministério, eu digo, eu vou ficar um pouquinho calada, porque senão fica aquela coisa de ministro velho, né, sempre dando palpite nas ações do ministro novo. E eu acho que o que deixamos lá no ministério foi suficientemente consistente para sobrevivermos até agora. Então, os que acompanham a agenda sabem do que eu estou falando. Esse lugar que eu estou ocupando agora não me permite mais falar aqui como ex-ministro do Meio Ambiente.
eu tenho que falar na condição de pré-candidata à presidência da República. Se eu fosse falar na condição de ex-ministra do Meio Ambiente, eu ia ficar falando das questões pontuais, mas eu vou falar das questões estruturais. E quais são as questões estruturais que estão em jogo nesse momento? O que está em jogo nesse momento é o seguinte: a visão que nós tivermos do modelo de desenvolvimento para o mundo e para o Brasil vai determinar todo o resto em relação ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. Vejo aqui meu companheiro e amigo Eduardo Jorge, o homem que tem dupla competência, a competência da vida como um grande formulador de saúde pública responsável pelo Sistema Único de Saúde e hoje na Secretaria do Verde da Prefeitura Municipal de São Paulo. Dizer que o Eduardo está me ajudando, inclusive, na formulação da parte do programa de saúde, juntamente com os conselhos de pessoas do quilate do Dr. Adib Jardine, que tive a honra de conversar recentemente. Então, pensar modelo de desenvolvimento, senhores secretários, secretárias, agentes, enfim, públicos da agenda ambiental brasileira, vai determinar todo o resto. Nós estamos nesse início de século com o imenso desafio de o mundo inteiro fazer um forte questionamento sobre o modelo de desenvolvimento predatório que vem sendo levado a cabo até hoje. E se nós não partirmos desse pressuposto, nós vamos talvez não ir ao encontro daquilo que sejam as expectativas de um evento como esse, em pleno século XXI, em plena disputa para a presidência da República em 2010. Se a visão de desenvolvimento for a mesma visão do crescimento pelo crescimento, do desenvolvimento pelo desenvolvimento, de colocar em oposição meio ambiente e desenvolvimento, então as políticas públicas na área do setor ambiental vai ser essa que nós fazemos até hoje, no caminho da resistência, ainda que uma resistência vitoriosa, vitoriosa por quê? Sem olvidar os esforços pré-Constituição de 88, nós avançamos e avançamos em vários aspectos. Da legislação ambiental brasileira nem se fala. Avançamos no que concerne aí aos poucos, como dizia o Langoni, vertebrando o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Avançamos no que concerne ao estabelecimento de uma competência no âmbito do sistema. Mas agora nós precisaremos ter a clara compreensão de que o que está em jogo é bem maior. E o que é que está em jogo? Como eu disse, a gestão ambiental tem avançado com a luta da sociedade civil, do empresariado moderno, que a cada dia vem ampliando a sua visão e qualificando cada vez mais os seus projetos quando vai para o licenciamento, e dos agentes públicos de um modo geral. Esse novo ponto de vista que eu me refiro, que é a da mudança de modelo de desenvolvimento, ela pode ser o divisor de água para o que nós vamos fazer daqui para frente. Por quê? Nós estamos no limiar. Qual é o limiar? Chegamos até aqui. E agora, em função dos avanços que tivemos, das conquistas, do bom desempenho, e isso é válido para a União, para os estados e para os municípios, que é do que se trata aqui, nós estamos começando a sofrer de forma muito contundente a tentativa de desconstruir as conquistas que temos. Isso a gente pode ver em 3 níveis. O nível da desqualificação política é um deles. O nível da desconstrução da legislação ambiental dentro do Congresso é outro. E o da desestruturação do próprio sistema.